Oi, gente! Hoje estamos com uma convidada muito especial. E ela é especial principalmente porque é a primeira convidada do Impressão de Mãe e não só pelo que ela vem contar aqui pra gente. É a doutora Juliana, mas ela é nossa amiga, então a Juliana, seja bem-vinda. Ela se formou na Faculdade de Medicina de Jundiaí e se especializou na Santa Casa. Ela é mãe da Juju e da Isa. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada. E eu falo que assim, mesmo para os meus pacientes que acompanham comigo, às vezes, assim, no começo até é doutora Juliana, mas depois fica tia Ju, doutora Ju, e assim nós vamos. Ai, gente, e a Ju, ela é endocrinologista pediátrica, então assim, ela tem muita informação para contar aqui pra gente, né, Ju? Vamos lá. E a gente vai começar com uma brincadeira, né, Isa? A Ju vai fazer algumas perguntas pra gente. Eu e a Isa aqui, a gente tá apresentando a Ju pra vocês, com várias perguntas que até algumas amigas mandaram pra gente. Mas também a gente tá aqui como mãe, então a gente quer saber se a gente tá acertando. Vamos lá? Vamos lá! Mas eu falo assim, que além de endocrinoped, tô aqui como endoped, mas tô aqui como mãe também, gente. Então uma coisa que eu sempre brinco com os meus pacientes, que eu falo, o julgamento fica lá fora. Então eu trouxe algumas coisas, mas nós, vamos bater um papo. Importante a gente aprender também, né? É isso aí. E é sempre uma troca, né? Independente, assim, isso é muito legal. Preparada, Isa? Então, você obriga o seu filho a comer tudo que tá no prato? Sim. O Caio vai ter da gente. Como tudo, né? Eu tenho essa coisa de que, assim, lá em casa, vou contar um pouco como é lá em casa, porque essa coisa, tem isso, né? Do pai ter vindo de uma família que tem um jeito e a mãe de outro. Eu lá, eu sempre comi muito pouco. E assim, sempre rolou um bullying, sabe? Em relação à comida. E eu sempre deixei no prato. Então, assim, e ninguém nunca, não vou falar que ninguém nunca me obrigou, quando eu era pequena, meu pai me obrigava. Mas eu sempre deixei e fui acostumada. Ele me obrigou e depois eu acho que ele me desistiu. E então eu tenho isso de deixar mesmo e nunca fui contra a minha filha deixar. Já meu marido é daqueles que ele não quer que ninguém deixe. Então ele termina o dele, até o fim, mesmo não estando morrendo de fome, termina o seu e termina o seu. Então ele tem mais uma coisa assim, come mais um pouquinho, mais 5 franguinhos, mais 5 carninhas, por favor, filha. Então assim, é uma luta, mas como eu estou mais nas refeições, então assim, eu pego mais leve. Eu fui obrigada a comer tudo no prato, a vida inteira. Aí hoje em dia eu como tudo no prato, né? Então vou fazer uma outra pergunta. Vocês se preocupam quando a criança pede para repetir o prato? Eu me preocupo. Eu não, mas aqui nunca aconteceu. Também nunca aconteceu. Gente, eu me preocupo. Eu fico com muito medo, assim, de... Mas eu me preocuparia, com certeza. A gente quer controlar, né? O excesso. Porque assim, se come pouco a gente se preocupa. Se come muito, a gente se preocupa. Então, vou trazendo aqui uma coisa que eu acho que é muito importante a gente sempre trazer para os nossos pequenos, assim. E eu acho que foi uma coisa que nenhum de nós teve como referência isso, a questão da gente saber, porque a gente nasce, exceto raríssimas exceções, com o nosso equilíbrio fome e saciedade muito bem regulado, né? E aí, isso de, agora não pode comer, não, olha, come tudo, né? Com o tempo, a gente vai perdendo esse equilíbrio. E aí, e por questões de cultura, por questões familiares, por questões daquilo que muitas vezes dói naquela mãe, naquele pai ou naquela família. Então, e isso é um exercício, e assim, é um exercício pra mim também, quando eu tô lá como mãe, né? Mas eu acho que quanto mais a gente trouxer essa questão, né, pra criança e trouxer a criança pra presença na hora da refeição, né, que é algo muito importante, que a gente precisa resgatar, né, e que a gente vai trabalhando com eles, porque assim, vai ter, o metabolismo da criança é um metabolismo que cada hora está numa demanda, principalmente quando eles estão em crescimento, né, e o nosso crescimento, ele não é uma coisa regular e equitativa ao longo dos dias. Tem dias que eles estão numa demanda metabólica maior
tem dias que eles estão numa demanda metabólica menor. Então eu brinco assim, né, que tem dia que parece que vai viver de vento, fazer fotossíntese, e tem dia que parece que vai comer o pé da mesa, assim. Essas diferenças, quando a gente traz a criança para presença na hora da comida, para atenção, né, algo que eu falo que ajuda muito é fazer a criança assim, sabe, 2 minutinhos eu agradeço por essa refeição, e ela se conecta com a comida, a chance dela comer diferente daquilo que o organismo dela precisa é muito menor, assim. Então ela vai comer aquilo que ela precisa. Mas isso é uma coisa que a gente precisa resgatar, né? Então, claro, né, às vezes comida não está só relacionada com fome daqui, eu brinco, né? A comida está muito relacionada com fome daqui, né? Porque a gente tem muito a questão da fome hedônica. E a maioria das crianças que, assim, né, estão às vezes passando por um período de ansiedade, elas, todos nós, né? Ansiosa desconta onde? Na comida. Então, claro, a hora que a gente começa a perceber algum padrão diferente, tanto de querer comer mais, quanto algum padrão diferente de inapetência, como assim, daquilo que é mudança, daquilo que é diferente do que é a base da criança, e como uma rotina, aí acende um alerta. Mas do resto, a criança se regula e a gente precisa aprender isso. Só não vale para hiperpalatável. Não vale. O que é o hiperpalatável, né? Toda vez que eu junto gordura com açúcar, ou que eu junto gordurinha com sal, ou que eu junto sódio com açúcar, né? Aí a descarga de prazer do cérebro é maior, e aí a gente não tá falando de fome, a gente tá falando de gostoso de comer, né? Que nós vamos falar disso mais pra frente. Mas fora isso, a criança sabe se regular. Então a gente vai aprendendo isso e a gente vai nos ensinando de novo, né? Que eu acho que é algo importante. Então a gente não precisa se desesperar. Não, a gente respira fundo, fica plena, fala, filho, mas isso é assim, porque como é algo que muitas vezes a gente vai perdendo, e eu não sei vocês, mas às vezes a gente tá fazendo e daí tá assim, né, no pique de como foi a rotina, tudo mais. A gente conseguir sentar, né, fazer e trazer isso pra eles. Ó, tem certeza que você precisa de mais? Eu pergunto, você tem certeza que você quer mais? Isso, e ao contrário. Ao contrário, Quando come pouquinho. Então, Já pensando na sobremesa, talvez. Isso. Aí é assim, né? Por exemplo, não tô satisfeita porque sei que vai ter. Mas qual é a sobremesa, né? Então, que essa é uma outra questão. Como que é a rotina dessa casa, dessa família, enfim. Porque se a criança, ela tá ali comendo e ela não tem nada para fazer, ou não tem alguma outra questão, né? Ou não é nem a questão só da sobremesa, não tem, por exemplo, um compromisso, não vai brincar, às vezes é muito mais gostoso brincar. Mas quando a gente dá o tempo para a criança e dá o tempo para a refeição, eles vão aprendendo, sabe? A se regular. Muito bom. Ou seja, não é pra ficar insistindo. Nem insistindo e nem via de regra, porque isso é uma coisa assim que a Juju faz. Tem dia que eu falo, criatura, onde cabe? Mas aí eu falo muito isso. Aí, por exemplo, é algum prato que ela gosta mais. Então, ó, comeu uma vez, meu Deus, não gosta de comer fruta. E ela come fruta super bem, enfim. Mas eu dou um tempo, até porque às vezes comeu muito rápido, né? Quando a gente come muito rápido, é difícil. Acaba comendo um pouco mais, né? Mas assim, cada dia a gente tá de um jeito, né? E eu acho que como questões pontuais, a gente vai ajustando. E a gente tem esse olhar de quando está virando uma rotina. Mas via de regra, as crianças se regulam muito bem. Muito bom. Você acha que a gente precisa esperar o estirão da puberdade para saber se está tudo bem com o crescimento da tua filha? Mas isso é uma coisa que divide muito as mães, assim, né? De uma forma geral, e aí eu vi que aí eu sou, né? Eu trabalho com isso, então é uma questão que eu sei desde sempre que não, a gente não deve esperar. Mas é algo que a gente ouve muito, né? Não, espera o estirão da puberdade que depois a gente vê. E na verdade, assim, depois e principalmente a menina, né? Porque o menino, ele ainda demora um pouquinho mais. O pico do estirão do menino é mais no final da puberdade.
Mas o pico do estirão da menina é muito no comecinho. E depois da puberdade, o osso ele já está quase inteiro, vamos colocar assim, maturado, né? Um osso que já está muito mais maduro, né? E é um osso que muitas vezes a gente não tem mais o que fazer. Ou a gente tem muito pouco para fazer. Então, e isso não vai ter no sim ou não, né? Então assim, acho que toda vez que a gente tem alguma demanda ou alguma dúvida nossa ou da criança sobre o crescimento, quanto antes a gente for procurar, enfim, né, um especialista, melhor. Porque mais a gente vai conseguir entender o que está acontecendo, se realmente está acontecendo alguma coisa, enfim, ou não, pra gente poder agir ou não. Mas você consegue falar de idade assim? Ou cada criança é uma idade diferente? Então, porque assim, desde que a criança nasce, a criança tem que ter uma curva de crescimento. Isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, se a gente não tem sinal algum, ela tá indo no pediatra regularmente e o pediatra tá olhando a curva, tá tudo certo. Se você não vê nenhum sinal e o pediatra não te comunica nada, não tem o que procurar especialista. Não, mas isso não tem, né? Acho que isso vem realmente essa demanda muito normalmente do pediatra, mas eu acho que a partir do momento que a mãe ou o pai ou a criança traz essa dúvida, a gente tem que conversar com o pediatra e perguntar pra ele, né? Vou fazer outra, que aí depois a gente já coloca. Tá. Se o pai e a mãe são baixinhos, a criança vai ser baixinha? Não. Eu acho que não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Por que essa até foi agora, assim, né, que veio. Por quê? Porque, assim, 80% da estatura, ela realmente é dada pelo alvo genético. Então, como é que a gente faz? Se tem um menino, né, então tem um menino, a gente pega a estatura da mãe, mais 13, então vamos supor, se a mãe tem 1,57 m, mais 13, se ela fosse homem, né, ela teria 1,70 m. Com a estatura do pai, vamos supor que o pai tem 1,75 m. Então, essa criança, ela tá geneticamente, né, propensa a ter de 1,70 m a 1,75 m. Então, a estatura dos pais, sim, influencia e muito neste crescimento, né? Mas, o que acontece? Então, e aí, como que a gente faz com a criança, com a menina? A menina, a gente pega a estatura do pai, então, se o pai tem 1,80 m, se ele fosse mulher, ele teria 1,67 m. Com a mãe, que tem 1,65 m, essa menina geneticamente está programada para ter de 1,65 a 1,67 m. Mas, toda vez que, principalmente, a gente está falando de pais baixos, né, de pais com estaturas mais baixas, pode ser que esse pai ou essa mãe tenha tido algum problema ou tenham algum diagnóstico, assim, seja ele de causa endocrinológica ou não, que a gente não fez diagnóstico na nossa época. Então, quanto antes a gente for procurar, melhor, né? Porque acho que, assim, quanto antes olhar, procurar, enfim, investigar, isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem visto, mas isso é algo que eu ainda vejo, não, o pai e a mãe são baixinhos, então vai ficar assim. E não, porque a gente precisa investigar se não tem nada que a gente não fez o diagnóstico nos pais e que nessa criança a gente vai fazer. Mas uma pergunta já emendando, e se não tem nada com os pais e os pais são baixos, e aí, a gente tem que intervir ou não? Tem que deixar a genética seguir? Então, aí depende, porque quando a gente fala, vamos entrar em baixas estaturas. Quando a gente fala de baixa estatura, e o que é baixa estatura? É quando a gente tem uma criança num percentil do gráfico, ou abaixo do percentil 5, ou quando ela está mais do que 1,5 desvio padrão, que são aqueles espacinhos abaixo do alvo genético. Por exemplo, se tem uma família no percentil 90 e a criança está no percentil 50, essa criança tem uma baixa estatura, né? E eu esqueci sua pergunta. Eu tô Por exemplo, eu fico imaginando que eu tenho amigas que o pai e a mãe são baixa estatura. E aí eu imagino que o filho vai ser baixa estatura e aí eles querem intervir. Pode ou não? Então, e aí, assim, quando a gente tem uma criança que veio por uma demanda de uma preocupação com a altura, e eu sempre falo isso, assim, quando que é a hora de procurar? É a hora que ou a mãe, ou o pai, ou essa criança se preocupa. Mas tá ótimo, tá lá no
criança ou para aqueles pais tem essa demanda. Tem um fator emocional, né? Exato, e eu falo muito assim, acompanhar não é tratar. É a gente saber o melhor timing da ação ou só do acompanhamento. E assim, existe, quando a gente então está falando dessa questão da baixa estatura, tem as baixas estaturas de causas endocrinológicas, de causas não endocrinológicas e tem o que cada vez mais a gente faz menos, né, a gente chama menos da baixa estatura idiopática, que a familiar entra nessa questão. E por que cada vez menos a gente tem feito o diagnóstico de idiopático? Porque idiopático é aquilo que a medicina ainda não deu conta de descobrir. Mas vai ter uma causa, né? Tem as causas genéticas, enfim. Mas tem lá, uma baixa estatura idiopática, a família é assim, não tem nada, seja de causa endocrinológica ou não. Trata? Depende, né? Eu falo que essa é a resposta mais boa. Mas depende, porque depende dessa criança. Depende da família. Se é uma criança que está super incomodada, vamos tratar, né? Por quê? Porque lá, um dos diagnósticos que tem na bula para o uso de somatropina, né, que é o que a gente chama de GH, é a baixa estatura idiopática. Toda criança com baixa estatura idiopática precisa tratar? Se essa criança não tá nem aí, porque eu tenho crianças assim, tenho pequenininhos que falam assim pra mim, né? Tia Ju, eu quero ficar igual minha mãe e meu pai, fala pra eles. E aí assim, gente, tá tudo bem, né? Claro, eu dou alta pra essa criança? Não. Eu acompanho essa criança assim, né? Porque às vezes é uma dor da família e que não é da criança, mas pode vir a ser. Sim. Mas várias vezes não fica uma dor e tá tudo bem, obrigada, né? Então, esse é um dos maiores discussões gostosas dentro dos congressos de endócrino, porque assim, tratamento com GH é um tratamento diário, subcutâneo, é doloroso? Não, mas se essa criança ou essa família não estão aptos, Não faz sentido, né? vai ser doloroso, né? E se essa criança tem vontade, vai ser um sucesso, né? Então é isso, e essas nuances de individualizando, assim. Eu quero emendar uma pergunta que me veio assim, que a gente ouve assim, sei lá, os avós falarem, fazer esporte desenvolve mesmo a estatura? Sim, né? Mas vai trazer essa criança muito diferente daquilo que seria o alvo dela? Não. Quando estão pensando, né? A maioria, 80% da nossa estatura é o alvo genético quem vai fazer. Nutrição, né, alimentação, atividade física, o sono, as emoções interferem. Mas é uma interferência que a gente não tem como saber, né? Qual é o melhor esporte para fazer? Aquilo que a criança gostar. Porque o importante é fazer a atividade física. Legal. Por exemplo, nessa questão da atividade, né? Tem muita gente que fala assim, se fizer ginástica vai ficar baixinho. Então, quando eu era criança, eu fiz ginástica. Vai ficar na basquete, vai grande. Quando eu era criança, eu fiz ginástica olímpica, eu fiz tudo. E aí eu lembro dessa conversa que quem faz ginástica olímpica não fica baixinho, né? E não, É lenda urbana. O que acontece normalmente as mulheres e os homens que se deslancham na ginástica são os mais baixos. Mas porque por uma facilidade dos mais baixos nessa profissão. É tipo a pessoa da Tipo bailarina Mion, magrinha. Tipo da piloto de Fórmula 1. Não cabe no carro um cara enorme. Exato. É exatamente isso. E por que quem faz natação ou quem faz basquete é grandão? Porque essas pessoas se destacam fazendo isso. Então era lenda urbana. Lenda urbana. Faz sentido, você vai jogar basquete se você for minúsculo? Você não vai nem... Não vai acertar a cesta. Mas quando criança, né, essa coisa de passear pelos esportes, eu acho super saudável. Claro, a gente tem que treinar um pouquinho de persistência com a criança, mas quero fazer uma coisa, quero fazer outra. É muito bom que eles vão encontrar que conversa com elas, né? É isso. Acho que só emendando, eu sei que a gente quer falar das plaquinhas, mas emendando, porque daí depois eu acho que a gente já vai para outros assuntos. A gente tem uma questão que é sobre, por exemplo, incomoda mais os meninos terem estatura baixa do que as meninas, ou você não vê isso? Acho
acho que a gente tem cada vez menos essa diferença. Eu ainda vejo um pouco no consultório essa questão dos meninos trazerem mais essa demanda. Mas tem muita menina que traz. E cada vez mais tem mais meninas que trazem. E cada vez mais cedo. Né? Isso é nítido, assim. Tá mudando essa... Não acho que vai ficar... Não acho que vai inverter. Tá. Mas eu acho que vai cada vez mais equilibrar. Vocês acham que tem uma idade mínima para criança fazer musculação? E aí trouxe essa pergunta, porque eu acho que essa é uma coisa que tem muita dúvida, né? Assim, das próprias crianças e de nós, mães, pais também. Na verdade, assim, quando a gente fala musculação, eu vou até colocar um pouquinho do exercício resistivo. Então, aquele exercício que a gente usa um pouco mais de força e menos aeróbico. E, via de regra, e cada vez mais também a gente tem visto isso, que não tem idade mínima para a criança fazer um exercício resistivo. É claro que não vou pegar uma criança de 7 anos e colocar lá para fazer aparelho. Mas a gente tem visto que se é uma coisa porque a criança gosta, o funcional, que tem um pouquinho de resistido, né? Tem tido muita coisa para as crianças. E não tem assim uma proibição de idade, daqui para baixo não pode fazer. É que é muito difícil uma criança se interessar por este tipo de atividade. A gente não tem aparelhos específicos para essa idade, mas o exercício resistido em si, ele não tem uma idade mínima. E a partir do momento que começa a vir essa demanda, e normalmente são adolescentes, porque é a hora que eles encaixam no aparelho, enfim, né? Tem vontade de ficar bonito, Isso, e tem vontade, né? Exatamente, de ter esse estímulo de musculatura, enfim. Não tem uma proibição. O que é muito, muito, muito importante? A gente entregar essa criança ou esse adolescente para alguém que tenha muito conhecimento de como é que vai fazer essa atividade. Por quê? Falar que não vai crescer, não é por isso. Porque a inibição do crescimento para uma adolescente teria que ser pesos monstruosos e que a criança, via de regra, nem consegue, enfim, dar conta disso. Mas porque eles acabam que tem uma resistência muscular muito maior do que ligamento e do que articulação. Então a gente tem risco de machucar, né? Agora, quando você pega um profissional capacitado para fazer isso, e é uma coisa que a criança gosta, a gente tem que rebolar para achar esse profissional capacitado. Mas é algo que tem vindo muito, né? Tem um monte de paciente, e aí eu fico em cima, né? Porque foi eu que deixei, né? A doutora Ju que deixou. Mas eu fico muito em cima, porque principalmente os adolescentes, tia Ju, a doutora Ju, depende de quanto tempo eles estão comigo. Não, eu posso fazer academia, não posso. Eu falo, ó, criatura, pode. Mas cuidado, né? Mas você vai fazer com alguém que te oriente, porque eles têm uma resposta muscular muito mais rápida. Então, pra não machucar, pra não dar problema de joelho, enfim. Mas fazendo bem orientado, é um sucesso. Mães não me matem. Que ótimo! Muito bom. Então, gente, achei uma super dica. Afinal, assim, pra mim, eu tinha esse mito que não poderia fazer musculação tão cedo. Assim, achei que poderia machucar. Mas muito legal saber que pode, que é recomendado, né? Eu acho que realmente, talvez, é uma demanda agora para profissionais de educação física, para trazer gente especializada nesse tipo de cliente também, né? Com certeza, que é isso. Acho que é este cuidado, né, que precisa ficar como um letreiro, assim, do sim, podemos, mas com muita responsabilidade, com profissionais capacitados. Você acha que uma menina começar a mama com 9 anos é muito cedo? Sim. Gente, meu coração de mãe também fala assim. Sim. Mas, dito isso, é normal. Então, assim, vou colocar um pouquinho, que isso é uma coisa também que a gente fica, né, de coração apertado e assim, a gente considera fisiológico a menina começar a mama dos 8 aos 13. E é uma janela de normalidade
imensa, né? E assim, isso vai depender muito da genética, isso vai depender muito de fatores que, infelizmente, a gente ainda não entende direito, vai depender muito do que essa criança tem de estímulo, enfim. Mas a gente considera normal essa janela de normalidade. A questão genética aqui, ela tem um peso muito grande também. Famílias que tendem a ter uma precocidade, assim, né, em relação a esse início, provavelmente as meninas também vão ter, e famílias que tendem a ter esse atraso, né, puberal, também vão tender a ter. Como que a gente sabe disso, né? Com a mãe é muito fácil, porque a gente pergunta a idade da primeira menstruação. Como o pai é um pouquinho mais difícil, porque assim, o que fica muito claro é quando o pai fala assim, ixi, demorei pra crescer, né? Enfim, aí a gente sabe que foi um maturador tardio. Mas, de quando a maminha começa, a gente espera que a primeira menstruação vá acontecer de 2 a 2 anos e meio depois que começou. Então, a menstruação ela é um evento muito tardio na puberdade, né? Então, a gente considera normal a menina menstruar dos 10 aos 15. Aí 10 anos ela já demorou. Já baixou na cara. Meu Deus! Mas é isso. E assim, uma coisa é aquilo que é fisiológico, ou, né, enfim, aquilo tá lá dentro do normal para a medicina. A outra é aquilo que faz sentido dentro daquela família, né? E como vai evoluir. Por quê? Porque quando evolui muito rápido, isso também é uma puberdade precoce, que a gente chama de rapidamente progressiva. Então a gente tem que cuidar tanto com o início, quanto com como isso vai evoluir. Agora eu vi outro dia uma reportagem dizendo que a puberdade nas meninas está acontecendo cada vez mais cedo por algum efeito. Na pandemia teve muito. Na pandemia a gente aumentou muito, assim, o diagnóstico, e a gente acha que foi um efeito de tela, né, e um efeito de estresse e ansiedade. Então a gente acha que teve essas duas questões, assim, super importantes, porque no começo, logo no começo da pandemia, saiu um trabalho italiano muito bom falando disso, tá? A gente achou que fosse relacionado com o peso, né? Porque o peso tem uma relação, o aumento do peso muito rápido, tem uma relação com a puberdade. Mas depois a gente percebeu que não era só crianças, meninas mais gordinhas, que meninas mais, enfim, independente do IMC, estavam lá tendo puberdade precoce. E a gente chama de gonadostat hipofisada, né? Que é um monte de trabalho que o nosso cérebro faz para deixar a hipófise, que é a glândula, que é uma das glândulas mães, né? Que vai reger, vamos colocar assim, vai fazer toda a regência, tá certo? Dessa puberdade. E todo esse equilíbrio, a gente tem visto que assim, o excesso de tela, a ansiedade e o que vê na tela, né, qual é o estímulo da tela, tem feito essa precocidade. Mas a gente ainda não mudou esse do normal, dos 9 aos 13, né, de mama, e de 10 aos 15 de menstruação. Mas realmente, assim, tem tido, e elas têm, isso tipo, uma impressão, né, mas não só minha, tem evoluído muito rápido, né? Então, assim, a questão da puberdade rapidamente progressiva, nossa, aumenta muito. Coisa, né? Você vê, assim, o que a pandemia... na verdade, a pandemia causou muita coisa pra muita gente, assim. Sim, foram as questões indiretas, né? Eu lamento que eu acho que assim, a gente ainda teve uma infância, né? Nossa, a geração anterior é mais assim, né? Eles não vão ter, assim, é tudo muito rápido, a cobrança é muito grande. Então eles vão lá adultos vão ser, tipo, problemáticos, porque não brincaram ludicamente o suficiente, né? Não tiveram esse tempo. Realmente. É tudo um... É tudo muito rápido, mas sabe, cara, isso eu acho que é uma responsabilidade nossa como pais, né? Fazer a criança viver a infância, né? Porque é isso, a gente ao mesmo tempo que tem realmente estímulos o tempo todo, eu acho que cabe a nós, e cabe a nós por quê? Porque a gente tem tido essa consciência do quanto todo esse excesso de estímulo, né, trouxe, enfim, de problemas, e a gente tirar um pouco disso, sabe? Então, fazer a criança, e mesmo quando tá começando, enfim, que tem uma menina começando uma maminha, um menino começando uma puberdade, fazer eles viverem a infância.
porque essa acho que é uma grande responsabilidade nossa. Porque os mecanismos de bem-estar que traz uma tela, que traz, enfim, eles são muito mais rápidos, né, que é o dopaminérgico, que a gente chama que é a dopamina, eles são muito mais rápidos, mas eles fazem um estresse para o nosso cérebro muito grande. E quando a gente traz para o lúdico, quando a gente traz para a presença, sabe, e a gente também vai desacelerando com isso, eu acho que é uma forma de fazer isso acontecer, sabe? Sabe o que eu acho o grande problema é que, assim, a gente pode ter essa consciência, mas hoje a gente vê mães cada vez mais cansadas com essa dupla jornada, né? Talvez, eu não sei se é impressão minha ou não, mas talvez os pais não tenham tanta consciência assim, eles esperam essa consciência da mãe, na sua grande maioria, não tô falando que são todos assim. Então é complicado, né? Porque é muito mais fácil deixar na tela. Sim, é muito mais fácil. Uma coisa que, né, se a gente deixar a culpa de lado, sabe? Até porque, guardadas as 1000 devidas proporções, tá? Eu acho que esta consciência que a gente tem agora, ela é muito nova, né? É muito de pouquíssimo tempo. Então, vamos lá. Há muitos anos atrás veio o cigarro. Ó, cigarro é lindo, cigarro não sei o que, cigarro é gostoso, de repente a gente começou a entender que o cigarro fazia mal. E mesma coisa, o mecanismo dopaminérgico, né? De repente a gente começou e hoje, né, enfim, a gente sabe que faz mal, pronto, acabou, é uma droga lícita, vamos colocar assim, né? Independente do julgamento de quem fuma ou não estamos chegando nisso, é só para fazer uma comparação, guardadas as devidas proporções. Aí, acho que na nossa época era assim, doce. Nossa, que legal, vamos comer doce, porque doce tem muito essa memória afetiva pra nós, né? Vamos comer doce, que... Aí a gente já tem muito mais essa consciência que a gente precisa dosar e E aí vem a tela. Nossa, tela! Que bênção, né? Deixa lá porque a criança fica ali no entretenimento, tá? E aí agora a gente tá começando a entender as consequências disso. E até a gente vai aprender a dosar. E até entender com a gente mesmo, né? Porque eu acho que assim, o efeito grande que teve na pandemia é que a gente teve um excesso de tela, naturalmente, maratonando séries, a gente ficou mais em casa. A gente vê que hoje, 2023, o quanto de gente enchendo consultório de psicologia, de terapeutas e o tanto de gente que perto da gente que fala que tá com ansiedade e insônia. E a insônia, tipo, a tela tem muito a ver, né? Ontem fiz uma coisa bem errada, que eu fui botar a Sofia pra dormir e com o celular assim, né? Aí eu falei, ela não vai enxergar. Eu virei assim, ela virou pra mim, mamãe, eu não consigo dormir com a luz da tela. Desliga isso. Me deu um pito. Aí eu falei, desculpa, filha. Mas você vê que legal? A gente tá trazendo isso e aí, por exemplo, assim, mas não é todo mundo que tem essa consciência. Se a gente for pensar, gente, mesmo nas escolas, as escolas tenderam a deixar isso um pouquinho mais permissivo e agora estão dando um passo atrás, assim, né? Porque a gente tá entendendo que vai ser uma briga perdida. E eles vão tendo essa consciência, então eu acho que a gente vai trazendo, sabe? E eu acho que esses saltos de consciência, eles não são em PA, né? Eu brinco que vai, parece que não vai, de repente vai. Então eu tenho essa fé. Então é isso, eu acho que a gente vai colocando, sabe, essas sementinhas. E uma outra coisa, assim, que eu acho que eu tento fazer, uma coisa na teoria, outra na prática, né? Que a gente não fala, tipo assim, isso é ruim. Porque assim, a criança é muito literal. Como é ruim? Faz mal. Isso é uma delícia, faz mal da onde? Eu tô super bem, né? Mas a gente fala, é super gostoso, mas vamos, né, ir explicando. É um caso de uso de hormônio para aumento peniano de criança. Então, aí Juliana e o seu depende. Porque existe uma curva de tamanho peniano. E quando é este tamanho peniano, de acordo com a idade, ele está abaixo de 2 desvios padrões, essa criança tem indicação de tratamento, né? Então, e quanto antes melhor. Então, por exemplo, assim, isso é outra coisa. Tem um monte de gente que fala assim, não, espera crescer. Não espera crescer. Porque quanto menor é a criança, melhor é a resposta.
o tratamento é com testosterona, né? Não tem outro tratamento para onde a gente está peniano. Mas quando a criança tem um tamanho peniano considerado, a gente faz o diagnóstico de micropênis, né? Quanto antes tratar melhor. E resolve? Quantos anos mais ou menos que você faz esse diagnóstico? Não tem idade certa? Tem criança que vem recém-nascida. Nossa. E aí, ótimo. Por quê? Porque quando a criança vem recém-nascida, eu consigo entender, né? O endócrino não consegue entender. Por que isso aconteceu? Porque a gente tem uma janelinha, não sei se vocês já ouviram falar de mini puberdade. Não. A gente tem uma pequena liberação do eixo na menina e no menino quando eles são nenês. Tanto que tem menina que tem maminha. Já ouvi de falar, neném, sim. assim. Porque tem essa liberação, que não é uma puberdade, a gente chama de mini puberdade porque ela dura um tempinho muito curto, no menino, um tempo menor ainda. Então, quando vem muito cedo, eu uso esse tempo para eu entender como é que tá esse eixo hormonal. E, enfim, mesmo independente de qual vai ser o diagnóstico, quanto antes a gente tratar, melhor. Então, assim, trata com 2, 3 meses, sucesso, porque essa criança vai ter uma resposta melhor. O tempo mais difícil de tratar é quando eles estão próximos da puberdade. Porque aí a chance de eu fazer essa puberdade deslanchar, ou de eu avançar essa idade óssea, ou de acontecer alguma coisa, e a gente perder estatura, enfim, aí é grande. E a resposta é menor. Então na criança não atrapalha na estatura, se for criança, tipo, abaixo dos 5 anos. Isso, quanto menor, melhor, porque aí vou ter menos chance dessa idade óssea avançar muito. Mas é um tratamento de quanto tempo? São ciclos. Então, vamos supor, a gente tem um diagnóstico, fez lá, né? Pode ter 1000 causas, enfim. Normalmente a gente faz porque até pele atópica, mas a gente acaba fazendo mais a injeçãozinha mesmo. Faz uma por mês, em 3 meses, e aí depois avalia. Aí avalia, espera um tempo, tudo, aí vai medir. Mediu, saiu desse diagnóstico, saiu daquela curva mais baixa, então pronto. Não saiu, pode ser que a gente precise fazer uma outra, pode. Tem criança que tem, não sei se vocês já ouviram falar de hipostática, que é quando o buraquinho da uretra não tá na pontinha assim do bebê, ela tá às vezes no meio, às vezes no cantinho aqui, né? E aí, por exemplo, essas crianças às vezes precisam de mais tratamento, então muito de cada um, mas quanto antes melhor. E é ótimo a gente falar disso, porque às vezes assim, é uma coisa que, nossa, é polêmica, não, né? E às vezes fica até envergonhada de perguntar, já tá. Com certeza, principalmente pro menino, né? Assim, pros pais, como, nossa, será que meu filho vai ter algum problema? Não, né? Não precisa, e o que tiver hormonal a gente trata, né? Qual dica você sempre dá para os seus pacientes que você considera muito importante, fundamental? Nossa, são muitas, tudo é fundamental. Mas eu acho que uma coisa que é muito minha é que, independente de qual é a demanda que esse paciente vai trazer para mim, é eles saberem que quanto mais a gente trouxer a nossa vida para as bases de uma vida saudável, melhor esse metabolismo vai funcionar. Então, eu vou resumir aqui, mas quanto mais a gente tiver uma alimentação saudável, quanto mais essa criança fizer atividade física, tiver, ter um sono adequado, cuidar das telas, das emoções, dos relacionamentos, mais ela vai ter o melhor que esse metabolismo pode trazer. Na sua linha, que você entende que é saudável, a gente pode ter em casa industrializados e doces para alguns momentos, ou você acredita que não devemos ter esses alimentos em casa? Deve existir alguma regra para consumir esses alimentos? Por exemplo, só pode comer doce no fim de semana. E tem doce lá, mas só pode comer no fim de semana. Ou não tem em casa e a gente vai no fim de semana comprar o que você tiver vontade. Essa é uma pergunta, assim, de muitas nuances, né? Porque eu acho que, assim, pode ter doce em casa? Eu acho que se isso faz sentido para a família, deve ter doce em casa. Por quê? Porque o que é uma alimentação saudável? É a gente ter uma boa relação com a comida, né? Então, quando faz parte da rotina da família, faz sentido para aquela família comer o doce e, exceto raríssimas exceções, mas de uma forma geral, todos nós gostamos, comemos, enfim.
Então eu acho que a gente precisa entregar isso, sabe? E tirar esse mito do pode versus não pode, né? E quanto é saudável o doce? Eu falo que, de novo, depende, né? E por quê? Porque quanto, até vamos falar, industrializados, hoje em dia, acho que a gente tem tido uma mudança de visão e tem tido industrializados melhores. Doce, depende. É um doce que tem um monte de xarope, de glicose, não sei o que, ou é um doce que foi feito com um açúcar menos processado, uma farinha menos processada. Então, é muito como a gente vai habituando o paladar da criança, né? E o nosso, que eu acho que é uma reeducação do nosso paladar, e muito do que faz sentido para aquela família, né? Em relação, vamos colocar industrializado aqueles, não posso falar assim, né? Essa palavra do ruins, porque se for um consumo muito pontual, não vai ter uma coisa que vai fazer mal, né? Então vamos colocar aquelas balinhas lá que vende lá cheia de açúcar, de xarope de glicose, tudo todo cheio de corante e tudo mais. O ideal é ter aquilo em casa sempre? Não, porque se a gente deixa o acesso dessa criança muito fácil, a criança não vai ter muito essa capacidade, né, de entender, olha, agora eu não posso. Às vezes até pra nós é difícil, né? Então a gente limitar o acesso dessas coisas eu acho muito importante. Mas a gente proibir é um cuidado de como essa criança vai desenvolver essa relação com o alimento depois. Sim. Né? Então agora, poxa, a gente faz um biscoito com chocolate 70. Eu posso ter isso na minha refeição de sobremesa? Depende. Se faz sentido para aquela família, sim. Mas a gente está vendo que isso pode estar trazendo algum prejuízo, enfim. Então vamos renegociar, mas sempre equilibrando, eu falo, né? Assim, equilibrando assim, aquilo que faz sentido na nossa mente, com aquilo que faz sentido no coração e com aquilo que faz sentido no corpo. Mas você considera uma proibição, por exemplo, olha, não, dia de semana não pode, filha, espera chegar o fim de semana. Então, eu, né, tanto como mãe, quanto doutora Juliana, eu não gosto disso do só pode no final de semana. Por quê? Porque entra, mesmo que num pezinho menor, nessa questão do pode versus não pode, né? E eu acho que traz aquela ansiedade. Vou esperar o final de semana, Comer um monte. É isso. E aí você acaba, tudo que você tende a restringir, Gera compensação. perfeito, você tende a gerar compensação. E você começa a trazer um mecanismo, que a gente tem duas circuitarias do cérebro. A gente tem a circuitaria da ansiedade e a circuitaria do bem-estar. A hora que você começa a gerar ansiedade, o teu cérebro ele não vai trabalhar da melhor forma. Como eu faço em casa. Lá em casa tem chocolate de quarta, sábado e domingo. Por quê? Porque eu trabalho com a previsibilidade, o cérebro já sabe que vai ter, então relaxa que eu não vou esperar o sábado e o domingo. E a gente não fica nisso só do fim de semana. Claro que é uma regra cravada em pedra, não. Eventualmente foge dali, foge daqui, mas a gente vai trabalhando. A gente já teve, vamos supor, tem na terça, então a gente sabe que não vai ter quarta, né? Mas sempre trazendo, mas tem uma festa na sexta, sábado e a gente comeu quarta. Não vai fazer sexta-feira? Claro que vai, Sim. né? Então acho que é isso, aí achando esse equilíbrio. Vou perguntar uma dúvida aqui que eu tenho, que eu acho que, assim, sei lá, eu acho que deve ter muita mãe que quer saber isso, que passa por isso, né? Então, assim, aquela clássica, meu filho comia de tudo, comia papinhas misturadas com 1000 alimentos, todas as frutas. De repente não come nada, tá super seletivo, não come nenhuma fruta, não come salada. Como eu faço para voltar a inserir esses alimentos sem, como eu posso dizer, sem aquele filho ficar tão receoso, com medo mesmo de provar, como se ele não conhecesse aquele alimento mais e tivesse que provar tudo de novo? Como eu faço
essa transição de um jeito suave, sem impactar em toda a alimentação futura dessa criança? São várias questões também relacionadas, mas acho que uma coisa primeiro a gente ficar em paz. A gente espera que por volta dos 2, 3 anos, até os 4, 5, enfim, né? É fisiológico a gente ter um pouco de seletividade alimentar. E aí, enfim, tem vários porquês aí possíveis disso. Pra mim, o que fez mais sentido foi lá na época, antigamente, das cavernas, era por volta dos 2 anos que a criança ficava mais longe da mãe. Então, se ela continuasse enfiando tudo na boca, colocando tudo na boca, a chance dela comer alguma coisa que fosse veneno, enfim, era muito grande. Então, a gente, pensando na nossa sobrevivência, desenvolveu essa seletividade nesta faixa etária, né? Aí, isso eu acho que já traz... Nossa, ótimo, então tá tudo bem, né? E a maioria das crianças, essa seletividade, ela vai ser realmente passageira. Qual é a questão? É isso, é cuidar de, primeiro, não ser um estresse, porque quando a gente linka a mesa com estresse, isso vai ficando cada vez mais difícil. A gente não fazer barganha do tipo, ai, come isso que eu te dou isso, e vai a gente pro hiperpalatável, né? E aí a gente vai trazendo o paladar cada vez mais dessa criança pro hiperpalatável, pro industrializado, assim, e aí vai ficando mais difícil deles aceitarem o que não é. Porque na cabeça deles, assim, o que eu vou querer? Eu vou querer aquilo que tem gordurinha e açúcar, ou gordurinha e sal, ou eu vou querer esse aqui que não tem esse mix de sabor e não vai me dar essa sensação. Então, a gente cuidar de não fazer essa barganha, né? E a gente não deixar de oferecer. Porque às vezes é uma expressão de nojo assim mesmo que eles fazem, de ficar até bravo pra ter nojo com a comida, né? Mas abre e fecha muitas aspas, é normal, né? Então eles vão atender a ter isso mesmo. E aí a gente trabalhar, eu acho que como que a gente faz isso acontecer? Trabalhando dia a dia, fingindo plenitude na hora da mesa, que é difícil, mas assim, mostrando, trazendo pro lúdico, do tipo assim, nossa, que delícia isso aqui, sabe? Às vezes até fazendo carinha, enfim, né? Eu sei que não é sempre que a gente consegue, deixando a amostra, porque quanto mais aquele cérebro vai entendendo que aquilo é normal, que tá tudo bem, mais ele vai voltando a aceitar, né? Então e assim, existem, claro, aquelas crianças que vão ter alguma questão de textura, alguma questão de temperatura, ou algum evento estressante, que isso tem muito, e a criança trava. Aí como a gente faz? Com a ajuda do fono ou do psicólogo, enfim, né? Mas acho que trazendo isso, e a gente sabendo que é assim mesmo, acho que já ajuda, né? Deixa eu até te perguntar uma coisa, porque pra mim é uma coisa nova. Uma amiga mesmo me falou esses dias que uma amiga dela, a filha, foi recomendada ela ir na fono pra tratar essa restrição. E eu falei, mas fono? Achei que fono era da fala. Que super confusa. É uma das grandes aliadas na seletividade alimentar, é a fonoaudiologia. Por quê? Porque ela vai trabalhar aqui, né, com toda a questão de como a criança recebe, de como é que é a temperatura para essa criança, de como é que é a textura. Tem criança que tem hipersensação dos sabores. Então, trabalhar tudo isso, quem faz é o fono. Mas tem que ser uma fono especialista nessa questão, que é pra conseguir isso. Mas tem. Nossa, eu não sabia disso, sabia? Não sabia. Legal, né? Não, e ajuda Acho que eu muito. precisava de uma fono. Eu acho que sim. Eu só como comida extremamente quente. É isso. Como que a gente sabe? Quando a criança fala assim, não consigo comer gelado, não consigo comer Se quente, tiver frio, eu não consigo comer o que é muito mole. Todo mundo tem um pouquinho. Uma coisa mas de tem textura. criança que tem pessoas que têm muito mais. Em relação a suplementar vitaminas, tipo vitamina D, ferro, vitamina C, qual que é a sua opinião? Então, assim, quando tem uma necessidade,
sei, é um menos, porque eu acho que essa é uma questão assim, mais nova, tem muita coisa vindo, né? Mas não é uma vitamina que a gente segura. Então, o que tem de excesso vai pro xixi. A vitamina D. A vitamina D é uma vitamina que a gente guarda. Essa é uma vitamina que não dá pra dar torta à direita. Por quê? Porque a gente pode intoxicar. Mas quando a gente tá em falta, tem um monte de coisa que pode ter problema. Inclusive ósseos e tudo mais. E ferro, mesma coisa. Ferro demais faz mal, mas ferro de menos faz muito mal. Então, quando tem a indicação, eu acho que é super importante, mas cuidar para não ser um excesso. E a indicação, então, só dosando. Só dosando. E aí, quando tem a indicação de dosar? Então, depende. Por exemplo, vitamina D. Não era uma coisa que a gente dosava de rotina. Mas hoje é uma coisa que a gente acaba dosando de rotina. Adulto, né? E criança. Ó, não tenho esse levantamento específico. Mas eu diria que muito mais de 50% dos meus pacientes têm vitamina D menor que 20. E precisa tratar. Por quê? Porque se expõe menos ao sol, pandemia, né? Enfim. Então, depende muito, acho que, do médico entender como é que tá aquela criança, enfim. Ferro, eu acho que a questão dos exames gerais, vamos colocar assim, isso vai muito daquilo que cada médico acredita. Acho que a gente não vai achar um protocolo do tem que ser assim ou tem que ser assado. Tem aquelas coisas que são específicas, mas a gente acaba individualizando, né? Mas a gente tem as coisas boas de pedir mais exames e as coisas não boas. Tem, né, os dois lados, assim. Mas não tem muito pano, sabe? Quando o médico, enfim, sentir, tem médico que vai pedir mais, tem médico que vai pedir menos. E daí cada família acha o seu estilo também, né? Perfeito. Vai dar liga, né? Exatamente. Qual médico vai dar liga, né? É isso. Tranquilo com tranquilo, noiado com noiado, né? Assim vai. Isso aí. Eu tenho uma pergunta só, rapidinho, que é verdade que bebês amamentados por mais tempo tendem a ser mais golosos ou é mito? Eu nunca tinha ouvido, né? Eu acho que até faz sentido de repente o contrário, né? Mas eu acho que também não dá pra gente colocar só em um fator essa questão do ser guloso ou não. Mas a amamentação traz essa questão do equilíbrio, fome e saciedade, do desenvolvimento de uma forma muito teoricamente, muito mais fisiológica. O cuidado que senão a gente já vai pra aquela curva, né? No momento ele, filho, meu Deus, e agora? E eu acho que não é isso que vai fazer mais ou menos a criança ser saudável, a gente tem outras questões. Mas talvez, pensando aqui, né, venha daquela coisa assim, do bebê que mama peito, querer mamar mais. Mas assim, gente, peito não é só alimentação, né? Peito é aconchego, peito é segurança, enfim. Então são muitas outras coisas. E quem mama peito, o leite materno, ele é um leite que tem uma digestibilidade, assim, de regra, tá? Muito maior. Então, às vezes é um bebê que fica, assim, ele se sacia, mas aí ele logo quer de novo. Ou porque, às vezes, falando de aleitamento, quando o leite que a gente fala anterior, né, o primeiro leite que vai logo que a gente dá, é um leite com mais aguinha. Então, às vezes, se ele tomou só esse leite, ele vai ter fome de novo, né? Então, tem todos esses fatores. Bom, você, Juliana, não a doutora Juliana, você se sente pressionada pela sociedade, pela sua profissão? Você tem que ser a mãe que dá a alimentação perfeita para suas filhas, você tem que ser aquela pessoa que se alimenta super bem e que não tem vontades e desejos com os exageros. Fico imaginando assim sua filha abrindo perto de outras mães um pacotinho daquela bala. Aquela bala proibida. Pega mal. Você sabe que assim, eu acho que se sentir pressionado tá dentro de nós. Eu acho que se eu abrisse espaço para isso, e a gente vai
cada vez menos, né? Porque eu acho que se sentir pressionado tá aqui. E hoje eu acho que eu tenho até um movimento contrário gente, minha filha come essa balinha, em casa não é chocolate só de fim de semana. Tem dia que eu faço uma programação e é outra totalmente diferente. Porque não tem, né? Assim, não tem o que dá certo 100%. Assim. Então eu acho que cada vez mais eu tenho ido para esse lugar. E eu acho que isso traz uma tranquilidade para mim, para as minhas filhas, né? Assim, muito assim. E para as mães, né? Que falam assim, doutora, como é que você fala? Acho que Ai, meu Deus, ainda mais eu falo, gente, não, sai desse lugar. E assim, como mãe, mas como dor minha, tá? Uma dor da Ju, assim. Tem duas dores que eu tenho muito com as meninas. Que é macarrão instantâneo, não vou colocar lá o nome. Puxa, isso. Mas assim, por exemplo, teve uma vez que elas chegaram e falaram assim, quero esse negócio. Eu fui muito sincera com elas, eu falo pra elas, gente, isso me dói de todo o meu coração. Eu perdi o rebolado, assim, sabe? E eu fui muito sincera com elas, porque eu falo muito pra elas, a gente, né, enfim, exceto, porque comida não é droga, né, mas daí isso, enfim, né? Mas isso foi uma coisa que eu perdi o rebolado, e eu acho que talvez um dia eu perca o rebolado quando for falar de refri, assim, que a Juju nunca tomou. A Isa já, mas é muito pontual, mas assim, o instantâneo, é mais do que o refri. Faz mal, né? É que assim, vai. Tem uma vez na vida e outra, né? E outra na outra vida, sei lá, não. Mas é um troço, você fala, não tem nada ali de bom, né? Se for ver também é outra balinha, mas é que eu acho que assim, vamos lá, igual a outra balinha, tem alguma coisa que seja gostosa igual? Quando a gente tá pensando nisso? Não. Mas de macarrão. Puxa, tem muito macarrão, lógico. Então, eu acho que faz sentido, né? Não faz sentido, mas nossa, E qualquer 7 Pra mim, minutos a o macarrão tá balinha me pronto, não precisa ser, né? Eu tinha uma infância muito cheia de bala. E aí, essa balinha, essa aí, que agora tá cheia de crossing de todo o shopping, né? Nossa, ela me pega no sentido de que essa é proibido. Eu não falo que é proibido, porque virou uma coisa que tem em toda festa. E aquilo eu acho que deve fazer um mal tão grande. E é um negócio que eu não consigo ver como uma comida. Então, mas não é. Mas aí, sabe o que eu penso? Assim, o que é igual esse? Bala de goma? Bala de goma, mas também. Mas também Mas é igual. Seis por meia dúzia, entendeu? Eu tô dando bananada. Ele tá adorando bananada. Não, mas por exemplo, ele já comeu, ele tem 4, já comeu fino? Sim, gosto. É isso. Mas, A dentadura, as porcarias. Pois é. E fora que é lindo, E a droga. As drogas. A gente considera uma droga mais viciante ou menos de acordo com a capacidade que ela tem de gerar dopamina no nosso cérebro, né? Que isso também gera, certo? Então, vão falar, isso é uma droga, mas eu não gosto. Mas é o açúcar. Muito de... na verdade, é essa mistura toda que eles fazem, esse monte de industrializado aí, né? E não é só açúcar, tem xarope de glicose, bota gordura lá, né? Enfim. Mas eu acho que assim, faz parte da sociedade, vai como um todo, como num aniversário. Então, no aniversário não tem como. Isso. Mas passar no quiosque do shopping, a gente... Então, por exemplo, eu não passo, mas às vezes a vovó passa. E aí eu vou esganar a avó. Não vou, entendeu? Porque assim, tem muito essa questão do afetivo. Ainda mais vó, né? Ainda mais vó, sabe? Eu tinha feito uma de vó brincando com vocês, mas assim, tem muito essa questão do afetivo e que eu acho que a gente tem que ter, sabe, Então, vai ter coisa que vai doer pra gente? Vai. Mas se a gente for pensar, são só escalas da mesma coisa, entendeu? Porque não é sobre o negócio. É sobre a gente e é sobre a gente falar a verdade, gente, ó. Desculpa, mas isso aqui pra mim não dá. Refrigerante vicia? Eu tenho isso com refrigerante, essa minha noia com refrigerante. Eu também tenho super, assim. A Isa já tomou, a Juju nunca tomou. A Sofia também não.
Vicia, Eu falo- vicia. Eu falo que a Porque bebida... eu não suporto Coca-Cola normal, tá? Eu nem. Mas a zero eu vejo e eu preciso tomar. Aí eu fiquei 2 anos sem tomar, voltei a tomar, não consigo parar. Mas é um pouco da nossa cabeça, né? Assim, e porque a gente monta, e assim, tem descarga dopaminérgica, mesmo a zero? Tem, né? Tem um livro que eu tô doida pra ler, não li, chama Geração Dopamina. E aí fala exatamente isso, assim, sabe? E, gente, olha, né, se a gente for ver, são todas questões que, puxa, se pensar, há 5 anos atrás a gente quase não falava disso, ou falava disso só em ambientes muito acadêmicos, assim, e agora a gente tem, poxa, falado disso muito. E aí, assim, é droga, não é droga? Depende de como a gente traz isso, sabe, pra nós mesmos. Então é uma coisa que eu acho que ainda a gente tá montando, sabe? Eu vejo, assim, uma grande bola e que a gente tá fazendo isso, sabe? Acho que talvez, eu fiz, né, uma vez na minha cabeça, eu fiz essa analogia com o cigarro, porque era isso, né? Lembra? Cigarro, gente, chiquérrimo, era linda, não sei o quê. Aí de repente, olha, faz meio mal. Aí de repente, puxa vida, né? Assim, e é tudo muito dopaminérgico. Então é a gente entender e assim, também a gente saber assim, o que funciona para aquele núcleo familiar. Sim. Porque eu falo muito isso pra Ju, pra Isa, né? Que pensa, a Isa tem 2 núcleos familiares. E não necessariamente aquilo que era verdade lá é verdade aqui. Então, e eu falo meu amor, eu falo 2 juntos, né? A tia Ju respeita, mas aqui é assim. E assim, a Ju já começou a trazer. Porque fulana faz isso. Eu falo, ótimo, meu amor. Então ela tá errada? Eu falo, não, isso aquilo é pra família dela. Pronto, na tua família isso é assim. É equilíbrio, né? Que os falam, tá comendo doce todo dia, aí você corta, a criança tá ficando obesa, tá, mas também você de vez em quando não vai. E você não cria aquele. Aí a criança vai crescer, na hora que ela puder ter independência de comer aquilo, ainda, nossa. Isso aí, vamos esquecer. Eu era muito assim, com 2 anos. Aí espera 2 anos pra comer doce, espera 2 anos pra comer doce, espera 2 anos pra comer doce. Aí beleza, e aí, assim, né, aí tinha muito isso. Eu sentia muito essa pressão nessa época. Aí ela, nossa, tem dobro, nossa, sabe? E aí assim, porque ainda tinha 1000 outras coisas, né, relacionadas na época e tudo. E com 1 aninho, a Juju, no aniversário de 1 ano, ela enfiou um docinho na boca, todo mundo fez assim pra mim. Eu não ia arrancar da boca dela, mas ela arrancou. Aí eles, esse praga é sua. Eu falei, gente, praga? Aí tá bom. Mas deu um tempo, e eu tenho até uma minha amiga, ela tem a foto desse dia. Ela tinha 1 ano e 9. O Antônio, o filhinho dela, enfiou um brigadeiro na boca da Júlia. Gente, ela fez assim. Ai, meu Deus, 2 anos, não deu 2 anos. Ai, 9. Não acredito. Os 1000 dias, né? Que tem o negócio dos primeiros 1000 dias da vida da criança. Aí eu falei, respirando. Respirando. Aí ela comeu brigadeiro. Aí, mas mamãe, eu falei, minha filha, mais um. Aí deu, aí também depois ela nem lembrava, não pedia, mas aí hoje, enfim, é gostoso, né? Pra finalizar, eu queria te perguntar, pra você, qual que é a maior dor e a maior delícia de ser mãe? Ui. Nossa, é que são muitas dos 2 lados, né? Acho que a maior delícia, não sei se tem uma, né? Mas eu acho de verdade, assim, que quando nós viramos mães, pais, eu acho que a gente eleva o nosso ser, assim, para um grau de compreensão, para um grau de amor, para um grau de vontade e de propósito de vida, para outro patamar, né? Acho que isso trouxe muito, assim, e uma delícia que vieram de muitas dores que a gente aprende a crescer, né? Acho que é crescer de uma forma diferente. Às vezes a gente cresce pelo amor, às vezes a gente não cresce pelo amor.
E eu acho que tiveram tantas dores, assim, que a Juju, que a maternidade me trouxe, e que a maternidade com a Isa também de uma forma diferente, né? Porque eu brinco quando ela tá lá com a gente, ela é minha filha, né? Que me trouxeram, assim, que vem de, inicialmente, acho que são desafios, mas que vão trazendo ganhos, assim, que, poxa, eu sou realmente muito grata. Acho que talvez de mudança interna, de entender o quanto os processos internos vão interferir na nossa vida externa. Acho que essa talvez seja uma delícia, assim, que, puxa, eu sou muito grata, é uma gratidão. E 2, eu acho que a principal, vamos colocar assim, desafio que a maternidade me trouxe foi eu entender que eu não controlava tudo. Depois você conta pra ela como foi internalizar. Não, não, eu já tô internalizada, eu só entendi, mas assim, De entender, pra viver isso 100%, gente. Eu acho que a maternidade veio pra me mostrar muito isso. Que na verdade é nada. E Desde a gravidez. Desde antes do teste. desde antes do teste, por exemplo, eu, quando a Juju foi, né, tive uma gestação, graças a Deus, muito tranquila. Aí eu fazia academia, eu ia fazer não sei o que, né? E tinha minha agenda aberta. Eu falei, não, ela já pode nessa hora que ela quiser, desde que seja com 38 semanas e meia. Porque até 38 semanas todas as minhas agendas estavam abertas. Eu entrei em trabalho de parto com 37. Às 3 horas da manhã, e ela nasceu às 6, porque foi super rápido, e eu tinha todas as agendas abertas. Tipo assim, então ela já, né, no nascimento, já, bem, não vai ser na hora que você quer. Não, vou amamentar, não tenho nem... Amamentei sim, mas foi um EPA, não foi exclusivo no peito, foi do jeito que deu. Então eu acho que é a gente aprender. E isso e aí diz que quando as coisas se repetem é pra gente aprender, né? Mas isso eu ouvi de uma terapeuta, assim, pra mim fez muito sentido, que veio muito ao encontro dessa questão, né? Que é uma característica minha mesmo, do querer controlar as coisas. Mas ela falou assim, não, tem que aprender a confiar. Aí ela falou assim, o que é o confiar? É o colocar o fio e entregar o fio, e você ter um fio com Deus, enfim, ou com aquilo que você acredita. Que quando a gente faz isso, a gente sabe que vai dar certo, né? Da forma como for, enfim. Então eu acho que essa foi um grande desafio, talvez o maior, e ainda é, mas que a gente vai aprendendo, vai tendo que aprender a confiar. Muito bom. Muito obrigada. Poderia ficar aqui mais 10 horas. Podia ser rápido, Pra Juju,